Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, caros compatriotas, muito boa tarde. É com um grande prazer que estou aqui convosco hoje para partilhar algumas informações, observações, recomendações acerca da geopolítica do mundo e das consequências que esta geopolítica do mundo poderiam ter na gestão dos nossos negócios, nomeadamente em Portugal, mas não só. Portanto, vou articular estes comentários em duas partes. Primeira parte, a geopolítica, o que é que se deve perceber do que está a passar, e segunda parte, quais são as observações que podemos fazer para que nos possamos adaptar a essa realidade. Como é sempre o caso, vou-lhes falar com frontalidade, com humildade, são apenas as minhas observações. Sou um ser humano como todos vós e, portanto, posso estar errado. E, portanto, se tiverem uma opinião diferente, tudo isso faz parte da discussão e tudo isso faz parte da criação de valor de uma aproximação coletiva. O mundo está em transformação, está mais do que óbvio, já foi comentado muitas vezes, e eu só quero mencionar 4 elementos dessa transformação. O primeiro elemento que está óbvio são as tensões geopolíticas. Muitas dessas tensões têm a ver com os problemas da globalização, mas não só. Mas essa tensão geopolítica está mais do que visível através de muitos dos fatores económicos que temos que gerir. O segundo ponto de transformação é o que eu chamo um dictato regulamentar, ou seja, as regulamentações hoje em dia são decididas, impostas, com uma fraca, se não uma ausência total de consideração das consequências dessas decisões regulamentares. Um exemplo que eu conheço muitíssimo bem é a questão das emissões dos automóveis e o que se passou na Europa e em Bruxelas acerca deste caso. Portanto, há um diktat regulamentar, decisões totalmente top-down, que no nosso sistema de gestão político e europeu hoje não são avaliadas em termos de consequências e, nomeadamente, em termos de consequências sociais. Portanto, isto é um elemento importante da situação que estamos a viver neste momento. O terceiro elemento é o que, obviamente, se vê, e eu acho que a mesa redonda, mesmo antes, foi excelentíssima nesse aspecto, é de considerarmos que o trabalho não é, hoje em dia, um valor crescente na sociedade ocidental. É um valor que existe, que é necessário, e fala-se muito mais das consequências de ter de se trabalhar e do que se deve fazer para acompanhar esse trabalho do que da criação de riqueza que é criada por esse mesmo trabalho. E, portanto, pode-se dizer, infelizmente, sem risco, que o valor trabalho está em declínio no mundo ocidental e, nomeadamente, no mundo europeu. É um fator que temos que integrar na nossa reflexão. E a quarta observação, que talvez seja uma forma de síntese das 3 anteriores, é que está de regresso o músculo e a força. O que não é necessariamente uma boa notícia, mas é óbvio que as tensões geopolíticas estão a demonstrar que o músculo e a força estão a ganhar posições no ranking da gestão dos desacordos e da gestão dos conflitos neste planeta. Portanto, estas são 4 observações que me parecem descrever o mundo em transformação, tensões geopolíticas, ditados regulamentares, perda do valor do trabalho e o regresso do músculo e da força. Para se compreender isso, eu acho que se deve fazer um certo número de observações acerca dos 3 grandes blocos. Eu diria dos 2 grandes blocos, porque a Europa já não é um grande bloco, mas pelo menos vou comentar os Estados Unidos, a Europa e a China, se não a Ásia. Os Estados Unidos é um caso muito interessante, porque é uma sociedade totalmente polarizada, é uma sociedade fragmentada, é uma sociedade que tenta reencontrar um caminho para a sua coesão social sem sucesso. É uma grande lição para muitos outros países, de um país que tenta encontrar coesão e não consegue. Há um outro país europeu que demonstra isso muitíssimo bem, é a França, em que a sociedade está totalmente fragmentada e os líderes políticos não conseguem reencontrar o caminho da coesão da sociedade. Isto é muito importante para nós, porque nós ainda temos um certo nível de coesão, podemos estar numa fase de erosão dessa coesão e acho que devemos estar todos muito responsabilizados pela proteção da coesão da nossa sociedade, que é
o fundamental do fundamental do fundamental. Portanto, os Estados Unidos estão nesse problema. Tem também um outro problema, para além da coesão e da polarização da sociedade, que é a sua falta de produtividade em tudo o que diz respeito a bens físicos. Não estou a falar de digital, estou a falar de bens físicos. A produção americana não tem qualidade e não tem competitividade de custos, o que torna as exportações muito mais difíceis, o que obriga o governo a estabilizar a sua balança do comércio, impondo tarifas à importação. Esta situação é uma situação que não é comentada nos Estados Unidos, mas que é uma realidade. A falta de competitividade de custo e a falta de competitividade de qualidade do que é produzido fisicamente nos Estados Unidos está a criar um problema muito importante para este país. E, portanto, tudo isto conduziu a uma forma de violência na gestão dos Estados Unidos com o resto do mundo, através das tarifas, está óbvio, mas não só. E esta violência está-se a traduzir numa coisa muito simples, que não é nova e que não é específica aos governos republicanos. Já era o caso com os democratas, mas não se via tanto, mas já lá estava, que é o facto de que os Estados Unidos já não são um líder mundial em termos de valores da sociedade. Os Estados Unidos transformaram-se num país meramente transacional. Isto é muito importante para todos aqueles que queiram fazer negócios com os Estados Unidos. Trata-se de uma transação. Uma transação tem aspectos bons e aspectos menos bons, mas é isso que me parece importante salientar, para além da polarização da sociedade e a falta de coesão da sociedade, para além da falta de competitividade do tecido industrial de fabricação de bens físicos, temos um problema que é que não se pode ver hoje uma liderança dos Estados Unidos em termos de valores, e até os mais cínicos poderiam dizer que tudo o que foi feito a nível de procura de paz no Médio Oriente ou mesmo na Ucrânia foi uma maneira de desviar a atenção da questão das tarifas, que obviamente estão a desregular e a destabilizar todo o comércio mundial. Portanto, isto é o que se pode dizer acerca dos Estados Unidos. Acerca da Europa, os problemas também são muito visíveis. A Europa tem um problema maior, que é a falta de destino político. Ou seja, o mercado europeu é um sucesso, a unidade monetária também é uma coisa boa que funciona corretamente, e temos uma visão política que não existe para definir qual é o destino da Europa. Esta ausência de destino político para a Europa está a criar problemas enormes e está a chamar a fragmentação da Europa através de governos populistas que tentam levar as suas populações para outros destinos do que um destino comum, de uma certa maneira para destinos mais egoístas e para destinos que são mais centrados sobre o país e menos sobre o destino da região. Ora, isso é a consequência direta da falta de destino político da Europa e do atraso da visão política para a Europa em relação ao mercado comum e em relação à moeda comum. É um problema gravíssimo porque está a chamar populismos e está a chamar dissensões dentro da Europa. Esta questão, obviamente, está-se a tornar existencial, vital para a Europa. Se não encontrarmos um destino político comum, a Europa vai se fragmentar pouco a pouco. Eu digo sempre aos meus amigos ingleses que foram embora porque estavam fartos de fazermos normas sobre o tamanho das bananas e dos tomates, eu digo-lhes sempre que vocês fizeram uma grande burrice e nós agora estamos aqui num grande problema, porque vocês eram aqueles que tinham a capacidade maior dentro da Europa de impedir a burocracia e a tecnocracia. E é o que está a acontecer neste momento, é que não temos vozes dentro da Europa para combater a fragmentação, apelando a que haja uma expressão clara de um destino político para a Europa. E esse destino político não podemos e não temos necessidade de dizer quando é que lá vamos chegar. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 50 anos, não tem importância. Mas o que é necessário é que todos os países europeus saibam que estão todos a caminhar na mesma direção e lá se verá em que dia é que lá vamos chegar juntos esse destino político. Portanto, isso é um ponto fundamental. Há um segundo ponto fundamental na Europa neste momento, que é a mentira universal da Europa, que também existe no nosso país. É uma mentira universal e não vamos poder ganhar com essa mentira. A mentira é de dizer às populações e aos cidadãos que os vamos proteger e que os vamos proteger na sua qualidade de vida.
ou até que vamos melhorar a sua qualidade de vida sem mudar nada na nossa sociedade. Isto é uma mentira frontal, porque obviamente estamos num mundo em que a criação de riqueza é medida por uma unidade que não é perfeita, mas que se chama o PIB, o Produto Interior Bruto, e nós sabemos que o PIB mundial está a crescer a um ritmo de 2 a 3% por ano, portanto, um crescimento extremamente limitado. Face a esse crescimento limitado, e para só fazer esta demonstração vou considerar que o PIB mundial é mais ou menos constante, estamos a assistir a um jogo de soma nula. Ou seja, aqueles que criam mais PIB estão obrigatoriamente confrontados com outros que criam menos PIB, num PIB mundial que só cresce 2% por ano. O que isto quer dizer é que está óbvio que a Ásia está a crescer mais a nível da sua criação de PIB e, portanto, não se pode dizer às populações do mundo ocidental, e nomeadamente às populações da Europa, que se vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu lifestyle, sem fazer mais esforços para que a competição com o mundo asiático possa ser reequilibrada a nível da criação de riqueza. Isto é uma mentira. Não se pode dizer às pessoas que vamos protegê-los e proteger o seu nível de vida sem lhes dizer, no mesmo tempo, se aceitar fazer a corrida e a competição com os seus concorrentes asiáticos. Isto tem uma consequência muito, muito grave para Portugal. É o facto de que nós, em Portugal, sentimos sempre muito bem, porque há muitas dimensões em que, quando nos comparamos com o norte da Europa ou com o norte dos Pirineus, em muitos fatores produtivos, temos um desempenho que é bom. Ora, isso é uma armadilha total. Porquê? Porque é fácil sermos mais produtivos, de maior competitividade de custos, ou até, em certos casos, em qualidade, do que alguns povos do norte da Europa que têm sistemas que não incitam à qualidade, não incitam ao rigor, não incitam à competitividade. E, portanto, o nosso ponto de comparação não pode ser o norte da Europa, porque o norte da Europa não é competitivo para fazer concorrência à Ásia. E, portanto, aí, à partida, o jogo já está completamente deformado. E, portanto, isto é uma das questões fundamentais da Europa. Ponto número 1, o destino político. Qual é o destino político da Europa? Senão, a Europa vai se fragmentar e vai haver outros casos de países que vão sair da Europa. Isso, obviamente, vai criar uma instabilidade política que terá a sua consequência na economia. E o segundo ponto é que não se pode dizer aos europeus que os vamos proteger sem entrarmos na corrida. Isso é fundamental. Temos que entrar na corrida, ou seja, quando se vai fazer uma corrida, qualquer desportista de alto nível lhes vai dizer que o treino é duro, que treinar 4 ou 5 horas por dia é muito duro, é muito difícil. Portanto, um desportista de alto nível não lhes vai dizer que é fácil conquistar a medalha de ouro. Portanto, não podemos dizer aos nossos cidadãos que fazer corridas com os asiáticos se pode fazer no sistema atual. Isso não vai funcionar. Isso quer dizer que a consequência é que, se não queremos fazer a corrida com os asiáticos, vamos perder nível de vida num jogo mundial de criação de riqueza que é de soma nula. E é um ponto fundamental. Obviamente que não é com isto que eu serei eleito, mas como eu não tenho nenhuma ambição para ser político, posso dizê-lo. E é por isso que partilho com vocês. O terceiro ponto é obviamente, a China. Um caso interessante, com uma grande fragilidade, que é a sua demografia, o envelhecimento da sua população, uma certa pressão social que pode derrapar a qualquer momento, mas que, factualmente, ainda não derrapou. E, portanto, a China é um caso interessante, porque face às reações emocionais, às pulsões emocionais do Ocidente, a China tem-se posicionado como seja um sábio que explica que é preciso respeitar as regras da Organização Mundial do Comércio, como se tivessem sido eles a inventar esse organismo, mas hoje são eles que nos explicam que temos que respeitar essas regras, porque eles pensam que trabalharam mais e melhor e que a competitividade deles os vai fazer ganhar essa corrida comercial. E, portanto, estão interessados no respeito das regras, porque nessas regras da Organização Mundial do Comércio, os mais competitivos em custos e em qualidade são os que vão ganhar, obviamente, a corrida. Portanto, adotam uma posição que é de proteção dos organismos de regulação internacionais, adotam também atitudes sábias em termos de promover um certo nível de paz
no mundo, uma certa calma, combatem as escaladas, apesar daquilo tudo que eles podem fazer para ajudar um certo número de atores que estão em guerra. Portanto, temos aqui uma situação interessante em que a China está a tentar posicionar-se como a nação de referência em termos de maturidade, em termos de bom senso para resolver um certo número de problemas mundiais, sabendo que tem um certo número de vantagens económicas que quer explorar através da utilização de regras que foram criadas pelo Ocidente, que já não quer entrar na corrida, e, portanto, essas regras estão-se agora a tornar contra o Ocidente, numa situação em que, quando foram criadas, estavam lá para permitir ao Ocidente desenvolver a sua própria riqueza. Portanto, face a tudo isto, o que nós podemos aqui concluir é que os BRIC estão-se a tornar uma alternativa mais do que óbvia ao Ocidente. Quer gostemos ou não, é uma realidade. E, portanto, o resto do mundo, e é talvez um pouco difícil ver isso aqui a partir de Portugal, o resto do mundo olha para o Ocidente, olha para a Europa e para os Estados Unidos e diz, muito bem, muito interessante o que vocês estão a dizer, mas para mim não. Esta situação é uma situação que criou grandes problemas à França, que tem sempre uma atitude um pouco professoral na expressão das suas opiniões, e, portanto, está mais do que óbvio de que está-se a criar à volta da Europa, à volta dos Estados Unidos, alternativas de grupos de nações que acham muito bem o que nós dizemos, às vezes dizem, vocês dizem isso, mas não o fazem, mas, de qualquer maneira, muito bem, façam para vocês, mas nós fazemos outra coisa. A gente pode não gostar, podemos não gostar, mas é uma realidade que se está a concretizar diante de nós. Os BRICS estão-se a tornar uma alternativa ao mundo dito ocidental, ou seja, Europa mais Estados Unidos. Portanto, isto é uma espécie de voo muito rápido em termos de geopolítica do que nós estamos neste momento a constatar. Portanto, neste contexto, que talvez não lhes pareça muito sorridente, mas pelo menos tenta não ser ingênuo, quais são as 5 observações que eu posso partilhar com todos vós acerca das cautelas que deveríamos ter na gestão dos nossos negócios? Há uma primeira que é óbvio, que é a questão da diversificação. A diversificação é fundamental. No outro dia estive numa conferência sobre as exportações portuguesas e fiquei apavorado pelo facto de saber que 70% das nossas exportações são feitas para a União Europeia. Então, o que é que acontece se a União Europeia entrar em profundo declínio? O que é que acontece às nossas exportações se amanhã houver uma guerra civil em França? O que é que acontece às nossas exportações se houver uma tentação de restabelecer tarifas dentro do mercado comum? Portanto, diversificar a nossa economia é um fator de estabilidade para a nossa sociedade. E não podemos, porque somos obviamente um país pequeno, não podemos criar vulnerabilidades dependendo de um só bloco ou até dependendo de vários blocos. Porque se os blocos, nomeadamente China, Estados Unidos, se vão opor, nós não devemos ser os fusíveis dessa tensão. Portanto, no que diz respeito à nossa criação de riqueza, nomeadamente através das exportações, temos de ter uma estratégia de diversificação e de limitação da nossa vulnerabilidade ao que a geopolítica poderia criar que trouxesse consequências negativas para as nossas populações. Ora, não é o que está a acontecer. Temos uma dependência muito forte da Europa. E porquê é que nós exportamos tanto para a Europa? Porque temos um sistema que é mais competitivo que o norte da Europa. É por isso que nós exportamos para a Europa. Mas isso não representa, de maneira alguma, a competitividade mundial. E eu digo muitas vezes ao governo português, não olhem só para o norte. Não olhem para o norte dos Pirineus. Olhem para o sul. O seu grande competidor aqui perto é Marrocos. É Marrocos que está a fazer o melhor trabalho em termos de competitividade e desenvolvimento da sua economia para ser amanhã um ator de liderança do continente africano, nesse aspecto. Portanto, primeiro ponto, diversificação. Nós não devemos ser um fusível das tensões geopolíticas entre os grandes blocos. Portanto, uma forte dependência da Europa, uma forte dependência da China, uma forte dependência dos Estados Unidos, obviamente, nos põe numa situação mais frágil. O que isso quer dizer é que, utilizando o nosso ADN de navegadores,
e de gente pacífica, que foi sempre capaz de fazer comércio com entidades muito diferentes da nossa, culturas muito diferentes da nossa. A nossa história, nomeadamente no século XV, demonstra isso. Nós temos uma oportunidade de desenvolvimento de negócio com o resto do mundo porque temos uma atitude que não é uma atitude bélica. A nossa atitude no mundo, sobretudo no estrangeiro, é uma atitude de adaptação, é uma atitude de aprendizagem, é uma atitude de compreensão da maneira como o outro pensa. Isso é para nós uma oportunidade de diversificação da nossa criação de riqueza através das exportações, e temos que limitar a nossa vulnerabilidade às tensões dos grandes blocos. Segunda observação, temos, obviamente, que desenvolver no nosso país o significado da palavra rigor. Eu fui imigrante durante 50 anos, fui embora aos 16, regressei aos 66. A primeira coisa que se observa e que choca quando se regressa a Portugal, para além da burocracia, que vou comentar logo a seguir, é a questão do rigor. É a falta de compreensão do significado da palavra rigor em termos de foco, em termos de precisão, em termos de combater a irresponsabilidade individual, que é um dos nossos grandes cancros, e, portanto, temos que pensar em rigor, em qualidade e em tecnologia, sempre a um nível de patamar mundial, com um nível de exigência bem superior ao que temos hoje, que é ainda muito marcado pela nossa capacidade de nos desenrascarmos, que é forte, mas que não pode ser o funcionamento nominal da nossa economia. Temos de estar muito mais rigorosos. Temos que para lhes dar uma afirmação que os vai fazer sorrir, temos que dar lições de rigor aos alemães, porque os alemães não são rigorosos. Por ter tido o privilégio de reconstruir a Opel na Alemanha, posso-vos garantir que os alemães não são rigorosos. Têm processos e respeitam os processos, o que não é necessariamente rigor. E, portanto, nós temos aqui um potencial de melhoria que eu acho estupendo, mas estávamos há bocado a falar de talento e de educação. Temos que educar os nossos colaboradores à dimensão do que é verdadeiramente o rigor, quer seja para a qualidade com uma competitividade de custos que for a melhor possível, e como para a tecnologia. Isto é muito importante porque na Europa esta noção do rigor está também a diluir-se de maneira muito forte e temos que regressar a um fundamental. Não podemos aceitar que o rigor seja pôr uma cruz na caixinha. Isso não é rigor. O rigor é, eu pus a cruz na caixinha, mas o trabalho que eu fiz antes de pôr a cruz na caixinha foi um trabalho esmerado, um trabalho concentrado, um trabalho que foi verificado, e estamos certos de que a funcionalidade do trabalho que foi feito está assegurada. E, portanto, isso é muito fundamental, que esse rigor possa ser alavancado em tudo o que fazemos neste país, e temos aí uma oportunidade de progredir. O terceiro ponto que me parece também muito, muito importante é que o nosso país evite o síndrome da Boeing. Eu fui durante muitos anos membro do Conselho de Administração da Airbus. E quando estávamos na Airbus, havia dois gigantes no mundo, a Airbus de um lado, a Boeing do outro. Fazíamos 800 a 900 aviões por ano e aquilo era um avião a mais, um avião a menos. Era uma competição extremamente renhida. 10 anos mais tarde, a Boeing afundou e a Airbus está largamente à cabeça da indústria de fabricação de aviões do mundo. Quando eu felicito o patrão da Airbus, que nomeei para esse posto, ele diz-me: não, Carlos, não me felicites. Porquê é que eu não te felicito? Porque eu só fiz o meu trabalho. Nós na Airbus não fizemos nada especial. Fizemos o trabalho com concentração, não fizemos erros e fomos avançando. A Boeing é que fez muitos erros. E é verdade. A Boeing esquece de apertar as porcas das portas dos aviões, esquece de pôr os rebites nos painéis das asas, esquece de montar corretamente as suspensões dos aviões. Como é que isso pode acontecer? Se forem visitar a Airbus, e eu fui, obviamente que veem que é um trabalho de rigor a todos os níveis. Na Boeing, quando se ouve os empregados e os gestores da Boeing, eles utilizam 3 vezes por frase a palavra great,
utilizam 3 vezes por frase a palavra committed e quando o avião descola, a porta salta. Este síndrome da Boeing é um síndrome ocidental. E é um fator muito, muito inquietante porque traduz o quê? Traduz que as pessoas, neste momento, e especialmente depois do Covid, são capazes de ir para o emprego com o corpo, deixando a cabeça em casa. Isto é fundamental. Nós temos um exemplo dramático aqui em Lisboa, que eu não vou mencionar porque é dramático, que está muito ligado a isto. O rigor não é pôr uma cruzinha na caixa. O rigor não é levar o corpo para o trabalho e deixar a cabeça em casa. O rigor é uma forma de dedicar-se àquilo que está a fazer com toda a sua alma, a sua energia, a sua atenção e a sua educação. E, portanto, esta dimensão, eu classifico isto de greve da classe média. Isto é uma greve. É uma greve que não diz o seu nome. E é uma greve que vem do facto que, depois do Covid, somos todos essenciais. Como somos todos essenciais, temos todos de ser pagos muito mais do que a realidade do que estamos a ser pagos. E, portanto, como eu não estou contente, só levo para o trabalho o corpo, mas não levo a cabeça. Este fenómeno que eu chamo de síndrome Boeing é o que permite a uma empresa propor um aumento de salário de 40% e os trabalhadores irem fazer greve. Numa empresa que perde as portas, que não põe rebitos nos painéis das asas, estão todos committed, everything is great. Como é que isto pode acontecer? Mas acontece. E não só na Boeing. Portanto, este fenómeno, para mim, é provavelmente o fenómeno mais perigoso do mundo ocidental neste momento. E nós podemos sentir isto em Portugal. Podemos sentir isto na Europa, podemos sentir isto nos Estados Unidos, em muito sítio. Ir para o trabalho com o corpo sem ir com a cabeça. Quarto comentário. Quando se discute política em Portugal, nós temos uma sorte incrível neste país. Sobretudo comparando com o resto da Europa e, nomeadamente, com a França. Temos um espectro político em que o centro, vamos dizer, as pessoas mais calmas e mais razoáveis, representa perto de 70% do eleitorado. Temos perto de 70% do eleitorado de pessoas, vamos dizer, ao centro. Centro-esquerda, centro-direita, ao centro. E isso representa para o nosso país uma oportunidade de coesão social enorme se conseguirmos fazer com que os extremos não cresçam. Ora, porquê é que os extremos estão a crescer? E porquê é que isto tem um impacto nos negócios portugueses? Os extremos crescem quando o centro falha na execução das soluções aos problemas pragmáticos e fracamente ideológicos do nosso país. Problemas de saúde, educação, rendimento, segurança. Estes 4 problemas são os 4 problemas principais de praticamente todos os países europeus e, nomeadamente, Portugal. Podem ter soluções que não são necessariamente exageradamente ideológicas. Portanto, o centro-esquerda e o centro-direita podem perfeitamente entender-se para executar soluções pragmáticas a problemas que sejam fracamente ideológicos. Porquê é que isso não acontece? Eu, quando falo com o Luís Montenegro ou com o José Luís Carneiro, eu faço-lhes a pergunta: porquê é que vocês... Eu sei que cada um tem a sua ala esquerda e a sua ala direita, mas o objetivo número 1 dos democratas é fazer com que os extremos não cresçam. Para que isso aconteça, temos que executar as soluções ao centro. Porquê é que elas não são executadas? Eles ficam um pouco mudos quando eu faço esta pergunta. E eu ajudo e digo: quando vocês têm um problema delicado, entram numa sala de reunião. E na sala de reunião estão lá 25 pessoas. Eles dizem sim, 25, para aí. E desses 25, rapidamente se compreende que estão lá 23 para lhes explicar o que vocês não podem fazer e 2, para lhes dar o princípio do começo do que poderia ser, eventualmente, uma pequena ideia para resolver o problema. Portanto, 23 para dizer o que não pode fazer e 2 para o ajudar a encontrar as soluções. E é por isso, meus amigos,
que os líderes políticos, qualquer que sejam as suas qualidades ao centro, não conseguem executar soluções fracamente ideológicas a problemas que devem ser tratados de maneira pragmática. Esta situação, para mim, é extremamente perigosa e o nosso país está na vanguarda do que eu chamo a burocracia, tecnocracia, juridismo, que é um cancro. É um cancro. É o cancro da sociedade porque destrói a democracia. Destrói a capacidade do centro em executar soluções pragmáticas a problemas fracamente ideológicos e quando as pessoas estão desesperadas de ver que os problemas não são resolvidos, vão votar para os extremos e os extremos destroem a democracia. Ora, nós não fizemos o 25 de Abril para isso. Eu ainda lá estava, tinha 16 anos, quando aconteceu o 25 de Abril. Portanto, isto é óbvio que é um problema que não é só um problema de Estado. Eu tinha este problema na Stellantis. É um problema de todas as grandes empresas. Deixar a burocracia, tecnocracia, juridismo impedir a execução de soluções de bom senso para tratar do problema da empresa ou da sociedade. A quinta e a última recomendação que eu já abordei rapidamente é a questão de termos esta mentira ocidental, que é dizer às pessoas, não se preocupem, a gente vai proteger o seu modo de vida, vai proteger a sua riqueza, não têm que entrar na corrida. Isto é uma mentira. Isto é uma mentira. O trabalho que os líderes têm que fazer, com a ajuda das suas equipas de recursos humanos, é treinar desportistas de alto nível para que, em boa condição física e psíquica, eles possam ganhar a corrida. E, portanto, dizer às pessoas, eu nunca disse isso, que isto vai ser fácil, não se preocupem, isto vai ser fácil, é obviamente uma mentira. Eu ontem estava numa reunião com a Comissão de Trabalhadores da SATA, porque estou envolvido no consórcio que eventualmente vai comprar a empresa, e passei 2 horas e meia a explicar-lhes que a reconstrução de uma empresa não é qualquer coisa de fácil e necessita esforço. É exatamente como treinar um desportista de alto nível. E, portanto, dizer às pessoas que isto vai tudo correr bem e que não é preciso fazer esforço, blá, 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 é uma mentira. Não ajuda. Não ajuda a liderança, não ajuda a levar a sociedade na boa direção. Agora, há maneiras e maneiras de se treinar desportistas de alto nível. Não necessitamos de os pôr de joelhos sistematicamente para que tenham noção de que é duro. Há maneiras inteligentes e maneiras menos inteligentes de levar uma equipa desportiva ao sucesso. Portanto, estas são as 5 observações que eu queria partilhar convosco. Espero não os ter chocado demasiado. Se foi o caso, peço desculpa. Muito obrigado.